E o título, né, para essa pregação é Conhecendo a Sua Salvação. Esse tema é proposto para a gente pensar e refletir nessa manhã. Porque a salvação é algo que nós falamos muito, né? Vamos dizer assim, é o centro, né, do evangelho, é a salvação. E Cristo, ele veio para nos salvar, né? A Bíblia fala sobre esse Jesus que veio para salvar pecadores. E aí eu gostaria de começar pensando numa ilustração. Porque imagine que alguém lhe entrega um presente valioso. Só que você não abre esse presente. Você sabe que é valioso, mas você não abre. Você deixa ele guardado. Nem a embalagem muito bonita, mas você deixa ele guardado. Ou então, um bilhete. Você sabe que ele é premiado, mas que você não busca saber como usá-lo. Você tem um prêmio para ganhar, você tem um valor ali e você não vai atrás para saber quanto é esse valor, como é que faz para receber esse valor. E pensar na salvação, irmãos, muitas vezes acontece da mesma forma. A gente tem um presente muito valioso, ou esse bilhete premiado, que tem um valor muito bom, mas que você não usa, ou que você não busca saber como é que eu posso usá-lo. Tem muitas pessoas que vêm à igreja, que aceitam a Cristo, mas que parece que não vivem tudo o que poderiam viver para Deus. Parece que elas não desenvolvem essa salvação que ela recebeu. Nós vivemos uma vida meia boca, mais ou menos. E como nós vamos olhar para a palavra de Deus hoje, não é assim que Deus quer que nós vivamos. A salvação que Deus nos deu não é pouca coisa, não é algo pequeno, mas é algo que muda a realidade da nossa vida, é algo que transforma toda a nossa maneira de viver. Que antes alguém que não tinha salvação, que não tinha Cristo, era de uma forma, mas uma vez que ela recebeu essa salvação, ela recebeu a Cristo, tudo mudou. Houve uma transformação e a partir daquele dia ou daquele momento, as coisas foram melhorando cada vez mais à medida que essa pessoa foi conhecendo aquilo que ela recebeu em Cristo. Porque, como nós vamos entender hoje, a salvação não é o final. Ah, fui salvo e acabou. Não. Pelo contrário, a salvação é apenas o ponto de início de uma nova vida, de uma outra jornada que você agora irá dar início. Mas eu queria também entender o que é a salvação. Definir o que é essa salvação. Porque às vezes já vi pessoas que perguntam, mas do que eu preciso ser salvo? Pessoas que acham que não precisam da salvação. Mas por que eu sou tão bonzinho, pago minhas dívidas, eu não maltrato ninguém e tal, e usa suas boas práticas, né, que ela acha que faz, para achar que não precisa de salvação. Ou a pessoa pergunta, mas eu fui salvo do quê? O que eu fiz de tão mal assim para precisar ser salvo? E a salvação, irmãos, como a Bíblia apresenta, ela é o dom gratuito de Deus, ou a graça de Deus. Porque era algo que nós não merecíamos. E por que nós não merecíamos? Porque como a palavra de Deus fala lá no livro de Gênesis, Deus cria todas as coisas, cria o ser humano, coloca ele no jardim, tudo perfeito, mas dá a ele a chance de rejeitá-lo, quando ele coloca aquela árvore no meio do jardim. Ali era o ser humano com a liberdade de dizer, eu não quero a ti. Eu não quero a ti, Deus. Quero viver a minha vida, né? Eu quero a minha independência. E foi o que o ser humano fez. Ele escolheu por não depender de Deus. Ele quis ser como Deus, né? Como foi a proposta lá da serpente, diante do desejo, né? Que vem do coração do ser humano, né? De um pensar, mas posso ser como Deus, conhecer o bem e o mal? E o ser humano peca, o ser humano cai, desobedece a Deus e se encontra o quê? Distante, afastado, porque o pecado nos separa de Deus. E é por isso que nós precisamos de salvação.
E por que que Adão pecou? Por que que eu tenho que pagar o pato, né? Por que que a consequência também me alcança? Porque Adão era o nosso representante. Adão, ele recebeu a responsabilidade de representar todos nós. Então, todos os que são descendentes, que vieram de Adão, também já nascem com esse pecado. Já nascem precisando de salvação. E nós mesmos não poderíamos nos salvar porque estávamos no estado de pecado. Agora nós somos imperfeitos. Não temos como nos sacrificarmos para agradar a Deus, porque vai ser um sacrifício imperfeito. Só alguém perfeito poderia cumprir a justiça de Deus, quando diz que sem derramamento de sangue não há perdão. E por isso é que Cristo entra na história. O Pai envia o Filho para morrer no seu lugar. A dívida que você não poderia pagar, o preço que era muito alto, e o que nós fizéssemos não ia pagar todo esse valor, toda essa dívida. Cristo, ele fez. Cristo veio e pagou com a sua vida. Ele entregou-se completamente por mim e por você, oferecendo perdão para os nossos pecados, nos dando agora uma nova vida. Aquilo que fizemos no passado, antes de Cristo, uma vez que nós agora estamos com Cristo, tudo aquilo é apagado. A palavra de Deus é que ele não se lembra mais. Ele apaga as nossas transgressões. Quando nós colocamos o que é a nossa fé. Quando eu digo, por mim mesmo eu não posso me salvar, mas eu confio nesse Jesus que morreu por mim. Eu ponho a minha fé nele. E aí a palavra de Deus fala que todo aquele que crê em Jesus é salvo. É um salvo. Não diz que se sente, eu não tenho que me sentir, mas eu tenho que crer e confiar que o sacrifício de Cristo me salva, me purifica de todo o pecado e agora eu volto com a minha comunhão com Deus, que não dura só aqui, enquanto estou nessa vida, mas ultrapassa até mesmo a morte. É uma promessa de vida eterna, de comunhão eterna com esse Deus que Ele tem para as nossas vidas. Agora pense comigo, por que é tão importante conhecer a salvação que recebemos? E esse conhecer não é só uma teoria, como eu acabei de explicar aqui o que é a salvação, não só um significado ou um conceito, mas sobretudo conhecer como um relacionamento, como uma experiência, o ato de experimentar. Eu conheço não porque eu ouvi falar ou porque eu sei a definição, mas eu conheço porque eu experimentei, eu me relacionei, então eu sei o que é, de fato, não só porque eu ouvi alguém dizer o que é a salvação, mas eu já experimentei essa salvação. Então é sobre esse conhecimento que eu quero que nós pensamos. E é o que eu quero que você agora abra a sua Bíblia, que é onde nós vamos olhar para aquilo que Pedro ele fala na sua segunda carta de Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 3 até o 11, que é onde Pedro ele vai discorrer sobre essa salvação. Ele vai falar de maneira profunda aquilo que foi dado a mim e a você, e nós podemos usufruir dessa salvação, e talvez nós não temos usufruído como ela tem a nos oferecer, e hoje nós vamos ser desafiados a olhar então a isso e buscar fazer essa avaliação. Será que eu estou vivendo tudo aquilo que Deus me concedeu para viver? Então vamos ler, você já achou aí? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina,
e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e por fim a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. É muito interessante a forma como Pedro ele escreve essa carta, né? Com tanta profundidade, com tanto conhecimento, que é muito importante que nós estejamos atentos. Se você puder manter a sua Bíblia aberta e acompanhando, vai ser muito bom para você continuar ligado, se manter ligado naquilo que o Senhor está falando conosco. Então, o apóstolo Pedro, ele vai nos ensinar que Deus já concedeu tudo o que nós precisamos para uma vida piedosa e frutífera. Deus tem todos os recursos necessários para que a gente cresça, para que a gente desenvolva essa salvação. Mas Pedro também adverte que se não crescermos nesse conhecimento, no conhecimento da salvação, no conhecimento de Cristo, nós podemos nos tornar cegos e esquecer, até mesmo esquecer do que Deus fez por nós. É o que Pedro vai dizer, a gente acabou de ler. Se nós não buscarmos prosseguir em conhecer essa salvação. Ou seja, eu até coloquei aqui, deixa eu ver se vai... A salvação não é apenas um ponto de chegada. Não é o final, mas o início de uma jornada transformadora. Então, a salvação que um dia você recebeu, a sua salvação, a nossa salvação, ou talvez se você ainda não se decidiu por Cristo e precisa iniciar essa jornada com Cristo, você precisa entender isso. A salvação não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida para uma nova vida. Onde, se formos trazer uma reflexão, né, para a nossa vida, a gente começa o quê? Bebê. Mas há um desenvolvimento, há um crescimento. O bebê não fica bebê para sempre. O bebê vai crescendo, começa ali com leite, mas com o tempo vai pegando comida mais sólida e vai se desenvolvendo, e aí ele começa a produzir, ele começa a criar coisas, e por aí vai. E na vida cristã não é diferente. Nós começamos como bebês, sem muito conhecimento, sem muita saber como fazer as coisas, a gente ainda tem que ser ensinado, temos que ser guiados por pessoas ali que são mais velhas na fé, mas a gente não pode ficar bebê para sempre. A gente tem que crescer também. A partir do alimento que a gente vai recebendo, a partir do ensino, a gente vai aprendendo a falar, vai aprendendo a ensinar, aprendendo a criar coisas, vamos entendendo para que fomos criados, para que fomos chamados, e por aí vai. Então, a salvação é o seu ponto de início. É o início para uma jornada de transformação. Você não fica da mesma forma que você chegou, que você iniciou. Cristo, ele causa uma transformação em nós. Então, nós vamos olhar para esse trecho de 2 Pedro, versículos 3 ao 11, e vamos entender como... Puder ajudar aí? Isso, nós vamos entender como conhecer melhor a salvação nos fortalece, como conhecer melhor a salvação nos fortalece, nos torna mais frutíferos e nos dá a certeza do chamado de Deus para as nossas vidas. Então, esse é o nosso objetivo, entender essas
essas coisas. Vamos entender isso. E para a gente falar um pouquinho também sobre essa carta, ela foi escrita por Pedro, né? O título da carta leva o nome de Pedro porque é ele quem escreve. Ela foi escrita mais ou menos entre os anos de 67 a 68 depois de Cristo. E ela foi endereçada aos irmãos dispersos nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Só que isso não tem na segunda carta, tem na primeira, porque a segunda carta, Pedro ele vai dizer que é uma continuação da primeira. Você pode ver isso em 2 Pedro 3:1. Ele está dizendo que essa carta é uma continuação daquilo que ele já tinha escrevido na primeira, então é para o mesmo destinatário da primeira carta, que são esses irmãos que estão dispersos nessas regiões que ele cita. Esses irmãos estão sendo perseguidos e a primeira carta é sobretudo para falar sobre isso, para esses irmãos que estão sendo perseguidos, para que eles sejam encorajados, para que eles não desistam do evangelho. E nessa segunda carta, como uma continuação, Pedro está buscando defender a igreja dos falsos mestres que estavam adentrando com falsos ensinos. Então, para combater eles e despertar a igreja para o ensino verdadeiro, ele envia essa segunda carta ali para que os irmãos estejam atentos e não dê ouvidos a esses falsos mestres, a esses falsos ensinos. E aí Pedro inicia a carta com uma saudação. Ele se apresenta primeiramente como escravo de Cristo. E é interessante que isso iguala a todos nós, entender que somos servos de Cristo. Não há o maior ou menor. Né? Todos estamos nessa posição de iguais, que somos de escravos e servos. Nós servimos a Jesus para obedecer a Ele, para viver segundo a sua vontade. E aí, depois dele se apresentar como servo, é que ele se apresenta como a sua vocação, o seu chamado, que é de apóstolo. Então, antes do cargo, antes da posição, Pedro é escravo, Pedro é servo. Pedro não é maior, Pedro não é melhor do que os outros irmãos, porque ele é apóstolo, porque ele também serve ao mesmo Jesus. E ele também, como ele fala na sequência, no versículo 2, ele recebe a mesma fé. Eles têm a mesma fé. A fé de Pedro é a mesma fé daqueles irmãos, porque ela está baseada na pessoa de Jesus. Ele é quem é a base da nossa fé e é o que também liga a todos nós. Embora eu não seja dessa região, né, tenha vindo lá do Maranhão, mas o que nos iguala, o que nos aproxima, o que faz com que eu diga que você é o meu irmão e você é minha irmã, é a fé em Jesus. Ele me uniu a você e nós somos um nele. Por isso a igreja, né, como esse corpo, nós até comentamos sobre isso, onde essa união dos chamados, dos discípulos, dos salvos do Senhor Jesus. E para fechar a saudação dele, ele fala sobre a graça e a paz do Senhor Jesus, que vem por meio do conhecimento de Deus. Quando nós conhecemos o Senhor e prosseguimos em conhecê-lo, nós desfrutamos dessa graça. Nós desfrutamos dessa paz que Pedro aqui apresenta aos irmãos. Então, se você quer essa graça, se você quer essa paz, conheça a Deus. Busque conhecê-lo e você vai desfrutar. É o que Deus promete, é o que Pedro ele fala porque ele experimentava isso. Então, ele passa isso para os irmãos. E aí, a gente chega de fato nessa passagem, a partir do versículo 3, onde nós vamos conhecer 3 características da nossa salvação. E a primeira delas é que a salvação ela é sustentada pelo poder de Deus. É exatamente isso que Pedro ele começa falando no versículo 3. Ele diz: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos. Aqui Pedro ele fala sobre a qualidade de alguém que serve ao Senhor. Alguém que tem disponível algo grandioso demais, que tem como fonte o poder de Deus.
Poder esse que é ilimitado. Poder esse que criou todas as coisas. Poder esse que ressuscitou Jesus dos mortos. Por meio de quem nós temos a salvação. Então nós não temos algo pequeno, como fosse um poder que não tem muito efeito, ou que tem um efeito curto. Não, o poder de Deus é ilimitado. E é esse poder que está disponível para a igreja do Senhor Jesus. É esse poder que nos dá a salvação. É esse poder, irmãos, que sustenta a mim e a sua vida, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos nos perder, porque sozinhos a gente não daria nenhum passo sequer, porque Ele é a vida, Ele é quem nos sustenta. Então, a sua salvação, em primeiro lugar, ela é sustentada pelo poder de Deus. Ele já te deu os recursos necessários. Talvez você que não está sabendo enxergar ou encontrar esses recursos, mas eles já estão disponíveis. Saiba disso. Então, se você quer viver mais de Deus, você tem os recursos. E talvez você precise mergulhar na palavra, onde ele fala quais são esses recursos. E é o que nós estamos vendo hoje aqui, que Pedro vai trazer para os irmãos. Porque diferente dos falsos mestres que estavam ali adentrando a igreja com seus falsos ensinos, essa salvação não é conquistada pelo esforço humano. Essa salvação não é conquistada pelo conhecimento místico, mas essa salvação vem pela doação de Deus. Ele nos dá gratuitamente, eu não precisei fazer nada para recebê-la, mas Ele me deu por graça e bondade. Ele deu a mim e a você essa salvação. Então nós temos à nossa disposição toda a suprema grandeza do poder de Deus. Por isso nós não precisamos viver uma vida fraca, uma vida impotente, pois todas as coisas nos são doadas a partir do poder daquele que é onipotente. Então, Deus é a fonte da sua salvação. Vem dele, vem dele. Além disso, Pedro fala o propósito. Para que eu preciso da salvação? Né? Para que Deus me salvou? Ele diz, na continuidade, para a vida e para a piedade. É para isso que Deus te salvou. O propósito da salvação é te conduzir a uma vida piedosa. E a piedade, ela tem a ver com o meu relacionamento com Deus, um relacionamento correto, um relacionamento de entrega a Deus. A piedade diz respeito a isso. Deus quer que nós vivamos em santidade. Foi para isso que Ele te salvou, para te libertar do pecado que é o maior problema da humanidade. O maior problema não são as doenças, o maior problema não é a fome, o maior problema não são as guerras que se tem no mundo, o maior problema é o pecado. Porque pode parar as guerras, mas vai continuar os problemas. Pode parar a fome, mas vai continuar os problemas. Mas Cristo veio para resolver o maior e principal problema da humanidade, que é o pecado, que é o que nos destrói, que é o que causa todas essas outras consequências, surge do pecado. E a morte, que é o nosso último inimigo. Cristo, ele veio para solucionar esses problemas e nos distanciar deles, para que nós não vivamos mais do pecado, nas práticas más, mas possamos viver essa vida segundo a sua vontade. Viver a verdadeira vida que é vivida em Deus, que é vivida segundo a vontade de Deus. Então nós não podemos mais viver no pecado, pois dele já fomos libertos. Não faz sentido continuar pecando deliberadamente, porque Cristo te salvou deles, te salvou para te libertar desses pecados. E, em terceiro lugar, Pedro fala sobre a apropriação. Como é que eu me aproprio dessa salvação que eu recebi? Eu me aproprio através do conhecimento de Cristo. É esse relacionamento, é esse conhecer a Cristo que me leva a
entrar mais profundo. Se a gente pudesse falar como um rio, a salvação, para a gente adentrar é conhecendo a Jesus plenamente. E a gente conhece somente num dia? Não, é um processo. Como conhecer uma pessoa. Isso acontece quando eu passo o tempo e a partir do tempo que vai se passando, eu vou conhecendo mais, vou conhecendo as características, as vontades, os desejos, o pensamento. E aí vai cada vez mais se aprofundando a intimidade a partir do tempo que é passado juntos. E com Cristo também não é diferente. Quanto mais nós passamos tempo com Ele, quanto mais nós buscamos conhecê-lo, nós vamos mais e mais conhecendo a sua vontade, a sua salvação, e nós vamos apropriando dela. Porque é isso que Pedro diz, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. É pelo pleno conhecimento dele, irmãos, que nós vamos nos apropriar, que nós vamos ter essa salvação para aquele que nos chamou para sermos herdeiros da glória no futuro e nos capacita a vivermos de uma forma virtuosa no presente. E aí, como eu acabei de ler, Pedro nos fala que ele nos chama para a sua própria glória e virtude. A sua glória, né, o impacto da sua pessoa, porque Cristo é glorioso. E ele chama também a nós para a sua virtude, que é a sua excelência moral. E a Bíblia mesmo fala que o nosso propósito é sermos parecidos com Cristo. Cristo veio ao mundo também para te mostrar como Deus quer que eu e você viva. Cristo é o modelo. Cristo é o homem perfeito, é o Adão perfeito. O primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, Cristo, ele é perfeito. Em nada ele falhou. E nós precisamos olhar para ele. Eu não tenho que buscar me comparar com o fulano de tal, eu quero ser como... Não. Porque fulano erra, porque fulano tem defeito. E aí, se fulano errar, aí pronto. Aí eu perco a minha fé, aí eu saio da igreja. Não, irmãos. Mas eu olho para Cristo, porque Cristo nunca vai errar. Cristo nunca vai falhar. Então eu olho para Ele. Eu busco me parecer com Ele. E aí sim, eu vou vivendo essa vida a partir de Cristo. Tendo o caráter dele em mim, copiando Ele. Como a ideia do mestre, do discípulo, né? Que o mestre caminhava à frente e o discípulo ia nas pegadas ali do seu mestre. Exatamente. Caminhando, olhando, prestando atenção. E essa é o nosso chamado, para sermos discípulos. Para olharmos o mestre, ver o que ele faz, como é que ele fala, como é que ele pensa, como é que ele age, para que a gente possa agir da mesma maneira. E no versículo 4, finalizando esse primeiro ponto, é que nós temos grandiosas e preciosas promessas, irmãos. Deus é tão bom porque Ele não só nos salva, mas Ele ainda nos promete coisas maravilhosas, irmãos. Deus nos dá um futuro grandioso por meio dessas promessas. E é por causa daquilo que Deus diz a nós que nós cremos e confiamos nele. Porque aquilo que Ele fala, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Então nós cremos na palavra dele. Porque tem muitas coisas que Ele promete, que ainda não, coisas que Ele já prometeu e ainda não se cumpriram. Mas pela fé nós cremos que Ele vai cumprir. Ele vai fazer, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele diz. Então isso ajuda a nossa caminhada, que não é somente de dor e tristeza, mas também tem alegria. Alegria porque a vida não só é aqui, mas há todo um futuro, há toda uma eternidade, há uma esperança, há algo grandioso. Não é só essa dor, esse sofrimento, essa injustiça, esse caos, não, que nós vivemos, não é só isso. Você pode desfrutar de alegria já no presente, porque você tem a garantia do seu futuro. É o que Pedro está falando aqui. Ele nos deu as suas grandiosas, preciosas promessas. E ele diz que por meio dessas promessas, o quê? Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Olha que presente, olha que privilégio. Ele permite que nós participemos da sua natureza. Mas aqui Pedro não está dizendo que a gente vai ser Deus. Não, não é isso. Ele não está querendo dizer que a gente vai ser Deus. Mas aqui ele está dizendo que uma vez quando nós conhecemos e olhamos para Cristo
E como eu falei, buscamos copiar ele, ser como ele é. Nós participamos da sua natureza. Porque nós vamos começar a ter o caráter de Deus em nós. Nós vamos começar a ser ensinados a amar como Deus ama. Nós vamos ser ensinados a perdoar como Deus perdoa. Nós vamos começar a entender a justiça e ser mais justos. Porque Deus é justo. Porque Deus é bom, nós vamos aprendendo a bondade. E todas as características de Deus, irmãos. Então essa participação que Pedro está falando é isso. É quando o caráter de Deus, aquilo que Deus é, e que foi bagunçado pelo pecado, né? Agora a gente ama todo errado, a gente é justo com aquele que a gente gosta, e com aquele que a gente não gosta, a gente não está nem aí se a gente for injusto. A gente tem dificuldade para perdoar. E por aí vai, uma série de dificuldades que todos nós temos, eu tenho, você sabe disso, nós sabemos disso. Mas que quando nós nos aproximamos de Cristo, aí entendendo essa realidade, nós começamos a ser transformados. E aí nós começamos a ser mudados. E aí o nosso amor vai sendo calibrado ali. Não é fácil, mas há um processo aí. Antes, se eu tinha dificuldade de falar a verdade, agora eu vou começando a fazer um esforço para falar a verdade, porque Deus é verdadeiro. Porque Deus é fiel. E por aí vai. E ele diz ainda mais no final do versículo 4, e para que fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, mais uma vez aqui, ele fala que Deus quer que nós fujamos da corrupção do mundo. O mundo que está perdido, o mundo que brinca com o pecado, que se lambuza com o pecado, que acha que está tudo bem. Mas nos foi aberto os olhos para que aquilo é ruim para nós. Aquilo nos destrói, o pecado nos destrói. E o Espírito Santo nos trouxe esse conhecimento, esse entendimento, e trouxe a você também, para que você fugisse dele. Para que você não tivesse mais lá na lama do pecado, mas que você tivesse com as vestes brancas, as vestes de santidade. Porque aquilo que o mundo oferece parece que é bom demais. Parece que, nossa, como eu sou alegre lá. Tá. Mas como já foi até comentado aqui, é ilusão. E o seu fim é a morte. É a morte. E nós não queremos isso. Porque nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para a vida. E nós só temos vida em Deus, por isso precisamos permanecer no Senhor. Porque já nascemos de Deus. Porque nascemos do alto. E agora nós fazemos parte da família de Deus. Como eu falo, nós somos irmãos em Cristo. Nós temos o mesmo Pai. Eu e você, o Pai celestial, que está esculpindo em nós o caráter de Cristo. Que está esculpindo em nós a sua natureza, né, o seu caráter. Aquilo que Deus tem em perfeição e que nós precisamos correr para nos parecer juntamente com Ele, para que não sejamos corrompidos por esse mundo. E aí sim nós vamos para o segundo ponto. Além da salvação ser sustentada pelo poder de Deus, Pedro diz também, a partir do versículo 5 até o 7, que a salvação ela é confirmada pelas virtudes cristãs. Pedro, ele vai dizer como que eu sei que eu sou um salvo. Como é que eu sei que eu sou um salvo? Porque a salvação não é o que eu vejo, né? A salvação é algo que acontece dentro, internamente. É um ato de Deus falar, você é um salvo, por meio do sacrifício de Jesus. Mas então como é que eu sei? Como é que eu posso ver que alguém é salvo? E aí Pedro vai começar a citar uma lista de qualidades de alguém que é salvo. Alguém que, como a Bíblia fala, nasceu de novo, né? É o novo nascimento, como o ponto inicial da salvação, a porta de entrada da salvação, onde eu não fiz nada para recebê-la, mas eu preciso me esforçar para desenvolvê-la. Para a salvação, eu não fiz nada. Eu e você não tivemos nenhum mérito. Não temos nenhum mérito na salvação. Mas Deus quer o nosso esforço. Pedro, ele diz, por isso mesmo, versículo 5, empenhem-se. Então, Pedro está dizendo que na salvação tem um empenho nosso. Tem que ter um esforço meu e seu. Eu fui salvo, ok. Agora eu tenho que caminhar toda uma jornada.
Eu tenho que me esforçar para viver essa salvação que eu já recebi. E essa é a vida cristã. Uma vida que exige empenho, dedicação e esforço. Se não tiver, eu morro. Eu não dou sequência. Porque esse processo, nós damos processo, a gente fala do processo de santificação, que ele inicia com a salvação e vai até o final da nossa vida. A gente precisa procurar sermos santos, como o Senhor é santo. Então, um crente que é displicente, ele é uma contradição. Aquele que não tem a atenção em viver a vontade de Deus, em buscar se desviar do pecado, porque a graça de Deus ela exige e também capacita que o crente seja empenhado. E aí sim, Pedro ele começa a falar desses instrumentos divinos que pode nos levar a esse crescimento espiritual. Eu quero crescer espiritualmente, eu quero crescer na salvação. Então, Pedro fala como se fosse uma receita ou uma escada em que eu vou subindo alguns degraus nessa fé. E aí, essa lista de qualidades começa pela fé. Né? Pedro disse, empenhe-se para acrescentar a sua fé. A fé ela é o início, a fé é o alicerce sobre o qual... Perdoemos. A fé é o alicerce sobre o qual se sustentam todas as colunas da vida cristã. A fé é a base. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, preciso da fé. Ela é o início, ela é a base. E a fé sempre vem acompanhada. E aí, Pedro, então, ele fala que a fé precisa ser acrescentada à virtude. A virtude, ela se trata de sermos semelhantes a Cristo, de buscar a excelência moral de Cristo. A vida do cristão, ela precisa refletir Cristo. Por isso até que o próprio Cristo fala quando ele esteve aqui, para nós sermos o sal e a luz. Onde a luz é Cristo e nós somos esses que falam da luz, né? Nós não temos luz própria, a luz é de Cristo. E nós falamos, nós iluminamos a partir da luz de Cristo que iluminou as nossas vidas. Então nós precisamos refletir quem Cristo é. Nosso alvo precisa ser chegar à estatura de Cristo. E que nível é chegar a quem Cristo foi, né, irmãos? A gente olha para Cristo, olha para nós, vixe. Mas a gente não pode se acomodar, achar que, mas eu não consigo e vou ficar aqui, tá tudo bem. Não, eu preciso de um esforço constante para buscarmos mais e mais. E além de acrescentar fé, a virtude à fé, a gente precisa também acrescentar à virtude o conhecimento. O conhecimento é essa distinção entre o bem e o mal. Com Cristo nós vamos entender isso. É olhando para onde? Para a palavra de Deus que nós entendemos o que é bom, o que é ruim, o que é a vontade de Deus para nós, o que é pecado, o que não é. É olhando para a palavra de Deus onde nós vamos ter esse conhecimento para exercer a bondade. E aí, ao conhecimento, Pedro fala, nós precisamos acrescentar o domínio próprio. Domínio próprio como um fruto, né, do Espírito aqui, esse controle sobre os nossos desejos e paixões. Porque, embora tenhamos sido salvos por Jesus, já é uma realidade a salvação, mas ainda há a natureza pecaminosa em nós. Então, aqueles velhos desejos, aquelas velhas paixões que nós tínhamos antes de Cristo, elas ainda estão ali. E é por isso o alerta, é por isso o empenho, porque se nós não cuidarmos, nós nos deixamos levar por esses desejos pecaminosos, por essas paixões que antes nós tínhamos, que antes nós experimentamos e não deixamos levar por elas, mas agora nós lutamos contra elas. Paulo ele é muito enfático em falar, por exemplo, lá em Romanos, sobre essa luta que o cristão tem, né? A carne contra o espírito. Então, essa necessidade também do domínio próprio, de pedirmos o domínio, e é uma característica de um salvo. Alguém que domina as suas paixões e os seus desejos. A maneira como essa pessoa reage, a sua reação, ela testifica que Cristo mora naquela pessoa, que essa pessoa é um salvo. E ao domínio próprio, Pedro fala que precisa acrescentar perseverança. Porque não é falho, então não é fácil. Então eu preciso o quê? Insistir na caminhada, insistir na salvação. É essa disposição que não é abalada pela dificuldade e pela aflição.
para que nós venhamos resistir a essas dificuldades, à oposição do mundo e da sedução da carne, é necessária a perseverança, é necessária a paciência para continuarmos com o Senhor Jesus, ainda que seja difícil, ainda que venham as dificuldades, mas nós perseveramos. E aí, com a perseverança, Pedro fala que precisa ser acrescentada a piedade, que nós até falamos sobre ela, que é esse relacionamento íntimo com Deus, essa devoção completa ao Senhor. E aí nós temos o penúltimo aqui que Pedro fala, a fraternidade. A fraternidade, que é quando eu evidencio o meu amor por Deus, cuidando do meu próximo. É o cuidado com o meu irmão, é cuidado com aquele que também foi salvo por Jesus, e Deus quer que também eu exerça esse amor que eu já recebi, e que eu faça da mesma forma para com meu irmão, amando como ele me amou. E que desafio é amar como Deus nos amou, porque ele amou quando a gente era bonzinho, ele amou quando a gente era ruim. Quando a gente era rebelde, ele nos amou nessa situação. E ele nos chama também para a gente amar o nosso irmão dessa maneira. E aí, Pedro até encerra com o amor, que é talvez um nível acima, que é justamente esse amor onde eu amo o meu irmão, ou quem quer que seja, o meu próximo é quem precisar de mim, independe daquilo que ele é ou ele fez. Não importa quem ele é, não importa o que ele fez, se ele fez algo contra mim, mas eu tenho que amá-lo, porque foi o que Cristo nos ensinou. E porque eu quero me parecer com Cristo, eu também faço isso. Não é fácil, mas como eu falei, é um processo. É dia após dia eu colocando isso em minha mente e orando ao Senhor e pedindo: Senhor, me ajuda a amar. Senhor, me ajuda a ter domínio próprio. Senhor Jesus, me ajuda a perseverar, Senhor. Senhor Jesus, me ajuda a ser piedoso. E é essa busca todos os dias, crescendo, se desenvolvendo. Se essa fosse uma escada, um passo anterior facilita o próximo. Quando eu avanço em quando eu avanço na fé, aí eu vou para a virtude e assim por diante. Um passo de cada vez é um passo que vai facilitando, e cada uma dessas qualidades que Pedro cita são evidências. Você tem essas qualidades? Se você fizesse um questionário, uma checklist, que qualidades essa você destacaria? Não, essa qualidade aqui, eu estou de parabéns. Essa daqui eu estou me esforçando. Ou talvez, não, essa daqui eu estou falhando, essa qualidade, eu não tenho essa qualidade. Preciso ter. Pedro aqui está apresentando isso para os irmãos para que eles fizessem essa reflexão. Eu estou me parecendo com Jesus? Eu tenho as qualidades de Cristo? Eu sou um salvo de verdade? Porque se eu não tenho essas características, ou se eu não estou crescendo nelas, eu talvez não sou um salvo. Talvez eu estou vivendo de aparência. Talvez eu acho que amo a Cristo, mas talvez eu não amo. E aí a gente vai para o terceiro ponto que Pedro deixa claro, é que a salvação é acompanhada de frutos e de certezas. A nossa salvação ela tem esse objetivo de que nós geremos frutos. E a partir desses frutos, nós aguardamos as promessas vindouras de Deus. Depois de Pedro falar sobre esses degraus do crescimento espiritual, ele mostra as implicações práticas desse crescimento. Quando aquelas qualidades elas são encontradas em mim, eu gero coisas. Eu gero vida, eu gero frutos. Como uma árvore, né, que dá frutos. Ela cresce, ela se desenvolve, ela tem as qualidades e ela gera frutos para que outros se alimentem. Então, a primeira implicação é de uma vida frutífera. Se eu sou um salvo, eu produzo frutos. Como o próprio Jesus falou, que aquele que permanece nele produz fruto. Porque se a árvore não produz fruto, para nada ela serve. Apenas para ser cortada, jogada do lado e onde ela vai ser depois queimada. Então, se eu sou um salvo e eu não sou frutífero, tem alguma coisa errada. Porque a salvação que Cristo dá faz com que eu produza bastante para o seu reino. Então, um cristão estagnado é um cristão infrutífero e inativo. Não tem fruto, não tem obras, é ineficaz. Quem não cresce não faz nada de útil para o reino de Deus. Nós não podemos ser
cristãos inúteis, no sentido de não ter nenhuma utilidade no serviço do Senhor, não produzir frutos para Ele. A falta de crescimento sinaliza falta de vida. Se eu não estou crescendo naquelas qualidades, eu não tenho vida para conseguir produzir frutos. Eu não tenho o necessário, como uma árvore boa que precisa de água, né? Precisa da terra, precisa... Tem várias. Assim também nós precisamos para produzir frutos. E se eu não tenho aquelas qualidades, não tem como eu ter essa vida ativa e frutífera que vem desse relacionamento diário com Jesus, na palavra, na oração, na comunhão. Em segundo lugar, além de uma vida frutífera, nós também temos uma visão clara. Se eu sou um salvo em Jesus, eu consigo analisar as coisas e, sobretudo, ter um discernimento espiritual. Pedro está querendo falar aqui sobre uma visão espiritual. Porque quem não tem, o contrário é um míope espiritual. A pessoa só consegue, como Pedro fala aqui no versículo 9, ele fala, todavia, se alguém não as tem aquelas qualidades, está cego. Quem não tem aquelas qualidades está cego. Só consegue ver o que está perto. O que isso quer dizer? Só consegue ver aqui, ó, as coisas dessa terra. Só tem visão para coisas terrenas. Então a vida dele é dedicada para quê? Para as coisas daqui. Ele não tem uma visão celestial, um discernimento espiritual, para se dedicar para aquilo que é espiritual. Ele está preocupado com as coisas dessa terra. Então ele não vai produzir para o Senhor, né? Voltando na primeira, né? Que é produzir frutos. Então, aquele que tem essas qualidades, ele tem uma visão clara, ele tem esse discernimento espiritual, ele consegue ouvir a voz de Deus, ele consegue entender o que Deus quer dele, e ele não fica enganado. Então, ele tem uma visão clara. Se você quer uma visão clara, então, conheça a Jesus. Se relacione com Ele, tenha aquelas qualidades que você terá uma visão clara. E, além disso, ele fala ainda no final do versículo 9, que se eu não tenho aquelas qualidades, eu sou cego e posso até me esquecer da purificação dos meus antigos pecados. Eu esqueço da minha salvação. Eu esqueço que eu fui salvo dos meus pecados. Eu acho que eu sou bonzinho demais. Eu acho que está tudo bem. Fazer isso aqui, fazer aquilo. Não vai ter nenhum problema. Então esse é o perigo, irmãos, de nós não desenvolvermos essa salvação. De nós não termos relacionamento e nos parecermos com Cristo. É isso, não ter a visão clara. E em terceiro e último aqui, já finalizando, chegando ao final dessa reflexão, nós temos uma segurança inabalável. Versículo 10 e 11, Pedro aqui, finalizando essa parte aqui que nós estamos olhando, ele diz, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais. Ele repete de novo, empenhem-se. É preciso o empenho de vocês. Para o quê? Para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Para consolidar essa salvação. Para que vocês sejam encontrados, de fato, como salvos no Senhor Jesus. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro pede nesse empenho ainda mais para evidenciar essa realidade do chamado que eles receberam de Deus, para a eleição de Deus que eles receberam para a salvação por meio dessa vida piedosa. Os resultados, como nós vimos aqui, jamais cairão. Vocês ficarão de pé. Não serão enganados pelas dúvidas que vêm à mente de vocês. Não serão enganados pelas incertezas que vêm à mente, que as filosofias dizem, que o governo diz. Vocês jamais cairão. Vocês jamais serão enganados quando vocês estiverem essa vida frutífera. Quando vocês desenvolverem a salvação. E segundo, Pedro fala, vocês receberão uma gloriosa entrada no reino
do Senhor Jesus. É o que nós queremos, amém? Você quer entrar no reino do Senhor Jesus? Então viva essa vida piedosa, viva essa vida frutífera, porque só entrarão no reino de Deus aqueles que foram fiéis ao Senhor aqui. Só entrarão no reino do Senhor Jesus aqueles que não somente fazem uma profissão de lábios, uma profissão da boca para fora por Jesus, mas entrarão aqueles que vivem de modo digno do Senhor. Esses é que entrarão. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. A conclusão que nós podemos chegar, a conclusão para mim e para você é essa: viva à altura da sua salvação. A salvação, como nós podemos perceber, e Pedro apresenta isso de maneira fantástica, é algo muito grandioso. Deus te deu um presente muito valioso, que nem todo o dinheiro do mundo pode pagar, pode conseguir esse presente, porque ele é de graça. Só que você precisa abrir esse presente e ver o que tem dentro, e ver o que eu posso usufruir desse presente. Você tem usufruído dessa salvação? A sua vida tem sido uma vida frutífera? A sua vida tem sido uma vida com ânimo, com perseverança, com entrega? Você tem tido disposição para conhecer mais profundamente o Senhor? O que te salvou, o que quer te levar para morar com Ele eternamente? Você tem passado tempo com Ele? O que você tem feito com a salvação que você recebeu? O que você tem feito com esse presente? Você tem deixado de lado? Vou dar uma olhadinha ali. Nossa, como é bonito, né, o embrulho? E fica só nisso. Essa salvação tem te conduzido à piedade, tem gerado os frutos visíveis em sua vida, tem te dado firmeza diante das lutas, ou você vive reclamando, ou você vive falhando nas provas, porque você não confia no Senhor, você vive em tantas dúvidas, você vive caindo nas tentações, você tem vivido com a certeza do seu chamado e da sua entrada no reino de Deus. Que a partir desse momento e dessa palavra, desse real conhecimento do que é a salvação, você possa viver. Eu te convido nesse momento a orar, a clamar aquele que nos ajuda, que está conosco. Ele é o Deus que aponta o nosso erro, é o Deus que nos disciplina, mas porque nos ama, porque Ele quer que nós voltemos para Ele. Ele diz: você está longe, você está afastado, mas eu não te desprezo, eu quero que você volte. Eu quero que você venha para perto, eu quero me relacionar contigo. Como ele fala lá para a igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Cristo estava lá de fora da igreja, ele queria estar ali se relacionando. Ele fala: permita que eu entre e ceie e faça uma refeição contigo, que traz a ideia de comunhão. Cristo queria comunhão com aquela igreja. Cristo quer comunhão comigo e contigo. Ele bate na porta do nosso coração: ei, filho, eu estou aqui, eu não desisti. Você pode ter esfriado, desistido, mas eu estou aqui te chamando.